República e Cidadania em Roma, né? É a nossa aula de número 1 sobre Roma. Então, quando a gente fala em Roma, nós estamos falando em mundo antigo ocidental, estamos falando da antiguidade ocidental, que basicamente é Grécia e Roma. Nós estudamos a antiguidade oriental, sobre o Egito, sobre a Mesopotâmia. E Grécia e Roma fazem parte, né, do que a gente chama aí da nossa antiguidade clássica ocidental. Onde a gente tem a maioria aí dos legados que foram deixados para a nossa sociedade, né? Dentre eles está aí a República e a Cidadania em Roma. A gente viu, né, cidadania na Grécia, a gente viu o nascimento da democracia na Grécia, e vamos ver aqui o nascimento da República, né? República Romana. Lembrando que quando a gente fala em república, democracia, lá naqueles tempos, não é necessariamente igual como a gente tem hoje, né? Lá estava no nascimento, uma república tinha escravidão, tinha uma série de coisas, né? E é todo um processo, mas o processo começou lá na Grécia, começou lá em Roma, lá na Hélade, né? Sua formação dos séculos 8 e 6 a.C., Roma foi marcada pela influência de diversos povos, com destaque para os etruscos e gregos, né? Os etruscos, né, vão ser os primeiros reis de Roma. E os gregos, a gente viu quando a gente estudou Grécia, que os gregos, eles colonizaram ali o sul da Península Itálica, né, quando estava tendo um crescimento demográfico na Grécia, eles colonizaram o sul da Península Itálica, onde eles chamaram de Magna Grécia. E, realmente, há uma influência muito grande dos gregos na história ali de Roma, né? Roma, antes de ser um império, era uma cidade ali na Península Itálica. Lembrando, Itália, como a gente conhece hoje, o país, é muito recente. O que existiam ali eram vários reinos, né? E, nesse caso aí, Roma era uma pequena cidade ali na Península Itálica, e sofreu muita influência dos gregos, né? Tanto é que a mitologia romana é praticamente Ctrl-C, Ctrl-V da mitologia grega, né? Muda-se os nomes, mas cada deus romano é referente a um deus da mitologia grega. Entre os grupos sociais presentes na formação da cidade, destacavam-se os patrícios, aristocratas proprietários de terras, os clientes agregados dos patrícios, os escravos domésticos e os plebeus, em sua maioria camponeses livres. Então, a estrutura social de Roma era assim: no topo da pirâmide estavam os patrícios, né, que tem esse nome por quê? Porque eles se consideram descendentes dos patriarcas, né, dos primeiros, dos criadores da cidade, que no caso eram os etruscos. Que esses patrícios eram donos das terras, e aí eles tinham uma subclasse, né, que eram aqueles seus agregados, que é denominado de cliente, né? Vamos fazer um parênteses aqui. Essa palavra cliente, né, é usada hoje no termo clientelismo. O que é o clientelismo? São as pessoas que ficam ao redor de alguém que é mais poderoso, vivendo ali dos favores daquela pessoa. Então, na política, nós temos muito o clientelismo, né? Pessoas que cercam ali alguém que está num cargo forte, e aí elas, né, vão recebendo os favores dessa pessoa, são agregados dessas pessoas. E no caso lá de Roma, os clientes eram agregados dos patrícios. Aí nós temos o grupo dos escravos, né, que eram estrangeiros, né, que eram pessoas, né, que foram derrotadas em guerras ou que foram escravizadas por dívida. Lembrando que não associe cor de pele com escravidão, a gente já falou sobre isso. O que faz uma pessoa escrava é ela ser derrotada numa guerra, ela ter uma dívida, ou ela nascer na condição de escravidão. Ela é filha de um escravo, né, e já se torna escravo ali. E a classe dos plebeus. Os plebeus vão ser muito importantes na história de Roma. No primeiro momento, eles não vão ter direito algum. Aí nós vamos ter as lutas plebeias, onde eles vão passar a ter direitos, né? Então, é muito importante lembrar
né, dessa dicotomia entre patrícios e plebeus na sociedade romana, tendo aí como, misturando ali no meio do cenário aí os escravos e os clientes. Lembrando que os escravos, eles vão ser a maior parte da população, né? Inclusive, na história de Roma, nós vamos ter revoluções de escravos, né? Não vamos ter revoluções de plebeus, mas vamos ter de escravos também. Então, o que o plebeu era? O plebeu, ele tinha um aspecto de ser um homem livre, não era um escravo, era um homem livre, porém sem direito, né? O que o plebeu era? Era um homem livre que não tinha direito. O escravo não tinha direito nenhum e não tinha liberdade. O escravo era considerado coisa. Já o plebeu não. O plebeu é livre, porém não tem direito. Não tinha direito nem de se casar com uma patrícia, né? Era proibido os casamentos entre patrícios e plebeus, lógico, porque eles vão proibir para que o plebeu não ascendesse para a categoria de patrício. Então, era proibido o casamento entre patrícios e plebeus. Mas isso a gente sabe que vai mudar depois, quando os plebeus começarem a ficar ricos por causa do comércio e tudo mais, do trabalho, já que os patrícios não trabalhavam, não havia dignidade em trabalhar, e aí algumas famílias patrícias empobrecidas vão começar a fazer casamentos com plebeus, né para elevar esse plebeu à categoria de patrício e melhorar a situação financeira da família. Então, uma mão lavando a outra. Mas tudo isso vai ser fruto das conquistas, das lutas plebeias, que nós vamos estudar mais detalhadamente à frente. A centralização do poder nas mãos dos monarcas etruscos levou a elite patrícia a conduzir uma conspiração com o apoio da plebe, que pôs fim à monarquia e iniciou o regime republicano. Então, nós temos no início, né, os reis etruscos, né, e temos uma elite agrária, né, proprietária do Antero, que é a elite patrícia, que não concorda, né, com esses reis, e aí eles vão se associar à plebe e vão conseguir derrubar o rei, iniciando o período republicano. O período republicano é o período de maior expansão do domínio de Roma. No Império não vai haver tanta expansão quanto no período republicano. Lembrando que aí a plebe, ela toma, os patrícios tomam o poder junto com a plebe, mas aí quem vai se beneficiar aí da transformação vão ser os patrícios, né? Já que vão ser eles que vão ser os senadores, né? O Senado vai ser a principal instituição aí da República Romana. Então, aí, na República Romana, do século VI ao século I, o Senado, dominado pelos patrícios, transformou-se no centro do poder. Lembrando que o cargo do Senado, senador, era um cargo vitalício. O que é vitalício? Vitalício é aquele cargo que você exerce até o fim da sua vida. Existem hoje cargos vitalícios, né? Por exemplo, de conselheiros dos tribunais de contas, né? São cargos vitalícios. Os plebeus marginalizados na política articularam uma luta para garantir direitos e participação. Direitos de participação. Suas reivindicações tiveram sucesso, conseguiram a criação do cargo de tribuno da plebe, que tinha poder de veto sobre as decisões do Senado. Um código de leis escritas, as leis das 12 tábuas, o direito ao casamento com patrícios, a possibilidade de acesso aos cargos públicos e o fim da escravidão por dívida. Então, essas foram as principais conquistas da plebe com as suas lutas, com as lutas plebeias, né? O tribuno da plebe fazia com que a plebe pudesse ter representantes. Só que o que acontecia? Esses plebeus que ascendiam a esses cargos públicos e conquistavam esse cargo, acabavam dando as costas para o resto dos plebeus e acabavam se associando aos patrícios. É mais ou menos o que acontece hoje com os nossos políticos, né? Quem nunca lembra de uma história de algum político? Era lá do povo, tal, cresceu, tal, e depois, quando tomou o poder, tchau, tchau pro povo, né? Você vê ele só no tempo de eleição. Então, isso também acontecia lá em Roma,
os representantes dos tribunos da plebe, né, viviam mais junto da elite patrícia do que junto com a população plebeia. Mas, né, melhor isso do que nada, como era anteriormente. E como eu já havia salientado nessa mesma aula, passou a haver o direito do casamento de patrícios com plebeus, né, que vai garantir aquela possibilidade de ascensão dos plebeus para a classe social patrícia. Ou seja, os plebeus que ficavam ricos se tornavam patrícios, né? E o restante da plebe continuava ali à míngua. E outra coisa importantíssima foi o fim da escravidão por dívida, né? O que, né, era muito ruim para os plebeus, porque a escravidão por dívida podia transformar um homem livre, plebeu, em um homem, né, escravo, né? Então, lógico que o plebeu não vai se preocupar com a escravidão por guerra ou com a escravidão de estrangeiros que eram trazidos para Roma, mas sim com a escravidão deles, né? Quem poderia se tornar um escravo por dívida? Era um plebeu. Então, uma das conquistas que eles conseguiram foi essa. Além da conquista aí das leis das 12 tábuas, que é um dos legados da história romana. O direito romano é um dos principais legados romanos. Então, quem for estudar direito vai estudar o legado aí romano do direito, né? O direito em si vai nascer em Roma, né? Lá na Mesopotâmia, a gente tem lá o Código de Hammurabi, que não era um código, né? Como exemplo das primeiras leis da história. Mas o direito em si, né, a gente vai ter proeminência dos romanos como aí como legado deles. Apesar das conquistas, a maior parte do poder permaneceu nas mãos dos patrícios, com a participação de alguns plebeus influentes, que tendiam do lado aristocrata, né, o que eu salientei para vocês. Os plebeus que ascendiam aos cargos, né, se associavam aos patrícios, e a maioria dos plebeus, então, ficava à míngua. A vitória romana nas guerras púnicas contra Cartago representou o início de uma política imperialista no mar Mediterrâneo. Né? Vamos relembrar essa história aí das guerras púnicas. Primeiro, recebem esses nomes púnicas porque os romanos chamavam os cartagineses de punis. Né? Cartago era uma cidade-estado fenícia, dos fenícios. O fenício é um povo navegador, foram os fenícios que fizeram o primeiro alfabeto, exatamente porque eles viajavam muito ali no mar Mediterrâneo e precisavam conversar com muitos povos, e eles queriam fazer uma língua, um código, né, onde todos entendessem. Por isso foram eles que criaram o alfabeto, né? E a província de Cartago ficava ali no norte da África. A gente sabe que o norte da África acaba sendo um ponto próximo ali ao sul da Península Itálica. A Península Itálica, ela avança no mar Mediterrâneo. Então, um dos principais obstáculos que Roma tinha para conquistar o mar Mediterrâneo e dominar o mar Mediterrâneo eram as cidades-estados fenícias, no caso, cidade-estado de Cartago. Então, as guerras púnicas representou aí o início do imperialismo romano durante aí o período republicano. Quando eles vencem os cartagineses, eles tiram essa pedra do caminho e aí eles dominam todo o mar Mediterrâneo. Aí eu lembro como que eles chamavam o mar Mediterrâneo, de Mare Nostrum, nosso mar. Então, a partir daí, começa a conquista, vai saindo ali do mar da Península Itálica e vai conquistando todo o entorno do mar Mediterrâneo, toda a Europa meridional e a África, o norte da África ali, né? O norte da África, e conquistaram até o Egito. A gente sabe aí que um dos imperadores romanos, um dos generais romanos, né, na época do triunvirato, vai se casar com Cleópatra, que era a faraó lá no Egito, né?
Com as conquistas no mar Mediterrâneo, ampliaram-se os contatos com outras culturas, com destaque para a civilização grega. A filosofia, o teatro e as artes práticas gregas ganharam espaço no mundo romano, né? Os romanos vão se apaixonar pela cultura grega como um todo. É o que eu falei na aula de Grécia, na aula que a gente falou sobre o helenismo, né? Os gregos, né, os helenos, eles vão ser conquistados pelos macedônios, né, de Alexandre o Grande, mas vão conquistar eles pela cultura. E a mesma coisa acontece com Roma. Roma também se apaixona pela cultura grega, pela filosofia, pelo teatro, pelas artes plásticas, pela mitologia, né? Então, talvez a cultura mais forte que a gente tenha tido na história da humanidade foi a cultura grega, que consegue vencer até os seus algozes. Com a expansão territorial, os conquistadores romanos submeteram inúmeros povos à escravidão, essencialmente os prisioneiros de guerra, que eu salientei anteriormente. Uma pessoa se torna escrava quando ela é derrotada numa guerra, se tornava, né? Os cativos eram considerados uma mercadoria, equiparados a objetos e a animais. Então, eles não viam o escravo como uma condição humana. E isso também ocorreu na escravidão aqui no Brasil, né? As pessoas não consideravam o escravo um ser humano, consideravam coisa, consideravam mercadoria, né? Outro dia até me questionaram, falaram assim, mas por que a igreja não questionava a escravidão, né? E por quê? Exatamente isso. Por exemplo, Portugal era um dos países mais católicos da história. E a igreja não questionava a escravidão fortemente, né? Alguns grupos questionavam, algumas, mas não era combatida tão fortemente. Por quê? Porque a ideia era que você não estava escravizando o ser humano. A ideia era que aquele escravo era uma coisa, era uma mercadoria, né? Era destituído de humanidade. Então, a pessoa que escravizava não via mal nisso. Ela não acreditava que ela estava fazendo mal a outro ser humano, até mesmo porque, dentro do ideário da época, aquele ser não era um ser humano, né? Triste, mas era isso que acontecia. Apesar disso, muitos escravos domésticos tornaram-se cidadãos depois de serem libertos, né? A partir de muita luta, de muitas guerras. Então, por hoje é só. Né? Nós vamos ter mais aulas sobre Roma, vamos falar mais sobre o Império Romano, as conquistas romanas e mais sobre o legado romano. Por hoje é só. Muito obrigado.